Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani, bem-vindo ao meu canal. Nós criamos esse trabalho para passar informações um pouco mais técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, ok? E também criamos esse espaço para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a Casa Três Irmãs, Casa Lar Três Irmãs. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, inscreva-se, tá? E compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, né, cultivados em vaso. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana, sessão de número 85. Muitas perguntas bem bacanas, tá? E respondidas de uma forma técnica, mas que todo mundo compreenda. Fique até o final do vídeo que tá muito bacana essa sessão. A primeira pergunta encaminhada pelo Felipe, ele me pergunta qual a profundidade na qual ele tem que colocar sementes, né, para a sua germinação. Olha, Felipe, uma pergunta muito bacana, tá? Isso no campo, elas são enterradas, tá? Num tamanho na qual ela consiga, né, o embrião consiga germinar sem problemas, tá certo? Na superfície do solo, ok? A pergunta, né, que eu faria é qual o motivo, né, do enterro das sementes, né? Por que deixar as sementes cobertas, né? Na verdade, isso é principalmente para evitar o consumo como pássaros ou mesmo animais que porventura estejam passando na hora ou após o seu plantio. Você está entendendo? E no caso do vaso, né, nós não temos teoricamente esse tipo de problema, tá? Eu tenho feito alguns vídeos, eu vou deixar aqui no izinho se você puder assistir, na qual a gente simplesmente coloca as sementes por cima do substrato, né? E fecha-se a bandeja, ok? Então eu praticamente nem enterro as sementes, tá certo? Então as sementes acabam germinando, né? As raízes vão penetrando no substrato e a planta vem normalmente, ok? Então, no meu caso, eu não faço o enterro, tá certo? É diferente, né? Quando você vai fazer o plantio no campo, no solo, vocês estão entendendo? Nesse nosso trabalho, né? Praticamente a gente não tem problemas com pássaros ou com animais silvestres que vão consumir as sementes se eles avistarem, você está entendendo? Então vai depender muito, né, de como você trabalha, né? No meu caso, com as sementes mais pequenas, eu não faço enterro nenhum. No caso de semente, por exemplo, de feijão, eu posso enterrar, né, mas num nível muito superficial, tá certo? Ótima pergunta essa, viu? A segunda pergunta encaminhada pela Samira, ela colocou a casca de batata junto às plantas em vaso, né? Sem nenhum processamento. E ela comentou que isso causou um mau cheiro terrível, além de atrair, né, moscas e outros insetos. E ela me pergunta por que aconteceu isso, se ela viu em outros canais o pessoal fazendo isso, né? Olha, Samira, eu não indico não, porque por incrível que pareça, a casca de batata ela tem uma concentração relativamente grande de proteínas vegetais, né? E isso, se ela acabar, digamos assim, apodrecendo, ela vai causar um mau cheiro, tá certo? Então, isso é muito comum, né? No caso da batata e outras cascas e folhas que
que contenham, né, ou proteína ou altos índices de enxofre nas folhas, né, no caso aí do repolho, né, das brássicas no geral. Então, esse material você precisa, na verdade, compostar, né, para que depois você possa utilizar como, digamos assim, um produto, um adubo para as plantas em vaso. Se você não fizer isso, você vai causar esse tipo de problema, tá certo? Então, eu vou deixar aqui no izinho, né, alguns vídeos para você, se você puder assistir, para te auxiliar um pouquinho sobre isso. Eu estou devendo um vídeo sobre uma compostagem, né, mais simples. Eu estarei fazendo isso e postando aqui posteriormente, tá certo? Então acompanhe a gente nesse canal aqui. A terceira pergunta encaminhada pela Selena, tá? Ela me pergunta o que fazer com a sua poinsettia, conhecida como bico de papagaio ou a planta de Natal, né? Tá com a sua coleção de poinsettia infestado com mosca branca, né? E ela pergunta o que pode fazer. Eu comento alguma coisa sobre a poinsettia, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir. No geral, elas acabam atraindo uma quantidade muito grande das moscas brancas, né? Isso pode ocasionar problema seríssimo com as plantas, tá certo? Então, existem alguns inseticidas, né? Mas eu não comento sobre inseticida aqui nesse canal. Você pode fazer, por exemplo, o uso, né, de detergente em pó, ok? Diluído em água e aplicado pulverizado diretamente aí nas folhas, principalmente na presença, onde esteja a presença dessas moscas brancas. Ela tem resolvido em parte, ok? Produtos como óleo de nim eu não tenho visto resultados. O ambiente, por exemplo, protegido também pode dar um resultado, né? No nosso orquidário, ela é totalmente protegido com telado, né? Telado de nylon, ok? A gente nunca teve problema da mosca branca, ok? Então são algumas alternativas que você pode fazer o uso, mas recomendo você assistir esse outro vídeo que eu já comentei aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Pergunta número 4 da Karen, tá? Ela me diz aqui que utiliza somente a terra como substrato, né? Seria o solo da sua região, para cultivo de plantas comestíveis, né? Como alface, tomate. E ela tem problema sério com nematóide nessas plantas, né? Você precisa assistir um vídeo que eu falo sobre esterilização do substrato, tá? Que eu vou deixar aqui no izinho, ok? Eu utilizo basicamente substrato estéril, tá? Por isso eu não tenho problema com nematóide. Existem várias formas de você esterilizar o seu substrato e somente depois de esterilizado é que a gente utiliza o substrato para o cultivo das plantas, ok? Assim você acaba evitando, né, esse tipo de problema como você está me comentando, tá? Você evita também problema de cochonilhas de raízes, pulgões de raízes, doenças de plantas, né, de raízes principalmente, com esse processo da esterilização, tá certo? Então, se você puder assistir, tá, essas formas de esterilização e por que esterilizar, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir esses vídeos, eu acredito que vai te ajudar bastante, ok? A quinta pergunta, encaminhado pelo Miranda, Facebook, no direct, ele me pergunta se nos meus livros eu comento sobre o substrato. Sim, Miranda, eu comento muito do substrato, ok? Dos livros que eu tenho visto, tá? Os nossos, ela tá bem técnico, mas bem simples, né? Numa linguagem bem simples.
E falo do substrato sim, né? Os livros que eu tenho que são direcionados para orquídea e plantas suculentas, né? A gente fala muito do substrato, da esterilização, da porosidade, da acidez, tudo que vocês precisam conhecer do substrato para essas plantas, ok? Se você puder, né, adquira um livro que eu acredito que vai ajudar bastante você no cultivo das suas plantas. Vocês viram, né, 5 perguntas muito técnicas, muito interessantes, ok? E a gente tenta passar aqui numa linguagem bem simples para que todo mundo entenda. Muitas dessas perguntas a gente acaba fazendo um vídeo na íntegra, tá? Então, isso vai beneficiar principalmente aí todo mundo que tem alguma dúvida com relação a cultivo de plantas em vaso, tá certo? Então, encaminhe as suas dúvidas, encaminhe as suas sugestões, que isso ajuda muito o nosso canal. Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, né, para uma entidade filantrópica. Hoje nós estamos dedicando para o Lar Três Irmãs. Essa entidade recolhe os velhinhos e velhinhas, muitas vezes em situações de abandono, tá? E dá toda a assistência necessária para eles, né? E eles estão hoje necessitando muito de fralda descartável. Se você puder ajudar a fralda geriátrica, né? Mas se você puder também doar outros itens, né? Alimentos não perecíveis, até mesmo perecível, ok? Entre em contato com o pessoal, ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, tá? Isso é muito importante para o nosso trabalho. O YouTube está retirando inscritos, eu não sei porquê, tá? E nós estamos precisando, tá, muito da sua colaboração, ok? Obrigado, tá? E aguardo vocês nos próximos vídeos.